Quais segredos se escondem por trás dos sorrisos deslumbrantes dos deuses e deusas dourados de Hollywood? O que realmente aconteceu quando as luzes Klieg se apagaram e as câmeras pararam de filmar? Na sombra da fama, para onde as maiores estrelas de Hollywood se voltaram quando a religião convencional não podia responder às suas perguntas mais profundas? Nesta noite, vamos levantar o véu sobre os segredos espirituais mais bem guardados de Hollywood. Das mansões teosóficas de Beechwood Canyon às joias amaldiçoadas que tiraram a vida de 3 estrelas. Das sessões espíritas de Sunset Boulevard às câmaras cerimoniais escondidas nas propriedades de Pasadena. Charlie Chaplin. As cúpulas em forma de torre mourisca da mansão Moorcrest ergueram-se acima de Beechwood Canyon em 1921. Uma estrutura fantástica que parecia mais um observatório do que uma casa. Foi aqui que Charlie Chaplin, com 30 anos, já o comediante mais amado do mundo, buscou refúgio durante um dos períodos mais intensamente criativos de Hollywood. O que muitos historiadores de cinema não mencionam é que Moorcrest foi originalmente construída para a colônia teosófica Crotona, uma organização mística fundada nos ensinamentos de Helena Blavatsky, que misturava tradições esotéricas orientais e ocidentais. Documentos da época mencionavam que o vagabundo alugou esta curiosidade arquitetônica especificamente para contemplação enquanto filmava sua obra-prima, The Kid. Marie Russack Hotchner, uma teosofista proeminente que projetou o interior da mansão, lia horóscopos regularmente para os membros da colônia e para a elite de Hollywood. Assistentes de estúdio fofoqueavam mais tarde que as chamadas reuniões de negócios de Chaplin se estendiam além da meia-noite em sessões de leitura de mapas astrais, com afirmações de que ele buscava insights ocultos antes de filmar cenas cruciais. Os registros da colônia, preservados nos arquivos da Sociedade Teosófica, mostram que Chaplin encomendou livros sobre projeção astral e karma. Quando questionado sobre práticas espirituais em uma rara entrevista de 1922 para a revista Photoplay, Chaplin desviou: "O universo contém mais sabedoria do que qualquer roteiro." Bias. Quando a colônia Crotona se mudou para o Jai, em 1926, vizinhos ainda afirmavam que o incenso grudava nas cortinas de Moorcrest, muito depois de Chaplin ter se mudado para sua próxima residência. Tais contos ofereceram material perfeito para biógrafos posteriores que sugeriram que o nascimento do personagem Tramp, em si, ocorreu durante o que Chaplin cripticamente chamou de um momento de revelação cósmica. John Barrymore. Do outro lado do mesmo canyon de Moorcrest, a lenda do cinema John Barrymore caçava as estrelas de uma forma decididamente não científica. O grande perfil mantinha um astrólogo em regime permanente durante a década de 1920. Um fato documentado em seus registros de despesas pessoais, agora armazenados nos arquivos da Academia. Durante seu tórrido caso com a atriz adolescente, Mary Astor, Barrymore contratou a mesma Marie Russack Hotchner, que havia projetado Moorcrest como sua conselheira celestial em tempo integral, enquanto, curiosamente, o marido dela simultaneamente cuidava das contas financeiras de Barrymore. Cartas preservadas no espólio de Hotchner, abertas em 1978, listam os pedidos detalhados de Barrymore por talismãs de tempo auspicioso antes de sua estreia em 1920 de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A estrela supostamente pagava $500 mensais por esses serviços astrológicos. Membros da equipe do lote da MGM recordaram horas obrigatórias de horóscopo no set, quando as filmagens paravam independentemente das preocupações com o cronograma ou orçamento. Em 1924, revistas de fãs sussurravam que Barrymore não assinaria um contrato a menos que Marte estivesse em um trígono favorável com Júpiter. O diretor Ernst Lubitsch confidenciou a colegas que cenas para Eternal Love tiveram que ser reprogramadas 17 vezes para acomodar as preocupações astrológicas de Barrymore. Quando sua estrela começou a desvanecer na década de 1930, Barrymore supostamente demitiu Hotchner, declarando ao executivo do estúdio, Irving Thalberg: "As estrelas me abandonaram, então eu as abandonarei." Embora ele continuasse consultando astrólogos menos proeminentes até sua morte em 1942. De Gloria Swanson. Sob as luzes cegantes dos refletores que iluminavam suas feições perfeitas, a estrela da era do cinema mudo, Gloria Swanson abrigava crenças que iam muito além da religião convencional. De 1925 a 1929, no auge de sua fama, ganhando $20 mil por semana, Swanson mantinha um guru pessoal chamado Abdul Rahman na folha de pagamento, fato cuidadosamente ocultado de seus materiais publicitários da Paramount. Enquanto filmava,
Sadie Thompson, Swanson supostamente insistiu para que Rayman estivesse presente para purificar as vibrações do cenário antes das cenas emocionais. Em seu refúgio colonial espanhol em Beverly Hills, ela instalou o que jornais da época chamavam de Câmara de Raios Violeta, um cômodo dedicado à terapia de cores precoce usando vidro prismático e lâmpadas especializadas, que se acreditava melhorarem a beleza e a vitalidade. Os cenógrafos de The Trespasser relataram que Swanson exigiu que os membros da equipe alinhassem espelhos em ângulos específicos para canalizar o que ela chamava de luz etérea no set, uma prática brevemente mencionada nos jornais do setor como metafísica para maquiagem. Correspondência com o escritório de imprensa da Sociedade Teosófica de Crotona, descoberta durante uma venda de espólio em 1986, mostra pedidos de conjuntos completos dos volumes de Helena Blavatsky e prismas de quartzo especialmente cortados enviados expressamente para a residência de Swanson. Quando questionada sobre essas inclinações espirituais em uma entrevista de 1970, uma Swanson idosa caracteristicamente desviou. Em Hollywood, a única religião que realmente importava era o sucesso de bilheteria, querido. Tudo o resto era apenas preparação. Nos bastidores, no entanto, Swanson manteve diários detalhados do que ela chamava de meditações de luz, praticando-as antes de cada grande papel no cinema por quase 4 décadas. Mary Astor, escondida atrás das arcadas mouriscas da mesma mansão que já abrigou Charlie Chaplin, Mary Astor, de 17 anos, vivia uma vida mais restrita do que suas personagens jamais viveram na tela. Em 1923, os pais de Astor, Otto e Helen Langhans compraram Moorcrest com $250 mil dos ganhos da filha, transformando o que havia sido um retiro teosófico no que Astor mais tarde chamou de Minha Prisão de Veludo. A jovem atriz, já uma estrela em ascensão após atuar ao lado de John Barrymore em Bull Brummel, encontrou-se sujeita a um regime de espiritualismo que beirava a exploração. Os diários publicados póstumamente de Astor revelam que seus pais impunham toques de recolher rigorosos enquanto consultavam astrólogos da colônia sobre cada papel oferecido à sua filha. Mamãe não permitiu que eu aceitasse o papel em Dom Juan até que Júpiter entrasse na minha 7ª casa, escreveu Astor, me custando 6 semanas de salário enquanto esperávamos os planetas se alinhar. Os livros domésticos preservados pela Academia mostram que os Langhans gastaram mais de $14 mil em consultas astrológicas entre 1923 e 1925, tudo cobrado contra os ganhos da filha. Astor mais tarde escreveu que sua fuga só aconteceu depois que ela desceu de uma varanda mourisca na noite em que Marte saiu de Escorpião. Um detalhe que historiadores de cinema, por muito tempo, descartaram como metafórico, até que plantas arquitetônicas da casa confirmaram a existência de tal rota. Rumores persistentes afirmavam que seu pai controlador trancava os roteiros no que já tinha sido a sala de templo da mansão, até que houvesse horas planetárias favoráveis para lê-los. Quando Astor finalmente se libertou e se casou, ela instruiu seu gerente de negócios a nunca comprar propriedades, à vista de um telescópio ou mapa astral. Uma estipulação que permaneceu em seus contratos até 1936. Rudolph Valentino. Através da luz enfumaçada de uma joalheria em Los Angeles, no ano de 1920, um jovem imigrante italiano, que logo seria conhecido como o primeiro símbolo sexual masculino do mundo, examinava uma pedra peculiar. Rudolph Valentino, atraído pelas cores douradas e castanhas ondulantes de um anel de olho de tigre, comprou-o apesar do aviso sussurrado do joalheiro de que os 3 donos anteriores haviam sofrido reveses trágicos de fortuna. Tal cautela significava pouco para o ambicioso dançarino que virou ator e que acabara de conseguir seu primeiro papel significativo em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. De acordo com relatos do San Francisco Chronicle de 1926, Valentino usou o anel durante as filmagens de O Jovem Raja, um desastre crítico e comercial que temporariamente descarrilou sua carreira meteórica. Embora ele mais tarde tenha se recuperado com sucessos como Blood and Sand, membros supersticiosos da equipe notaram como Valentino girava inconscientemente o anel durante cenas difíceis. Após sua morte súbita por peritonite em agosto de 1926, filas de ingressos recordes se estenderam por 12 quarteirões enquanto mais de 100 mil enlutados esperavam para ver seu corpo. Joseph Schenck, da United Artists, recordou que Valentino tentou entregar o anel apenas semanas antes de sua morte, alegando que sonhou que virou sangue na minha mão. Fofoqueiros, C.
Colunas, aproveitando a dor pública, republicaram a amaldiçoada história, junto com obituários e contagens de bilheteria. O próprio anel desapareceu dos pertences pessoais de Valentino, durante os caóticos preparativos para o funeral, com afirmações conflitantes sobre quem o possuía em seguida. Os publicitários do estúdio, reconhecendo uma lenda comercializável, não fizeram nada para desencorajar os rumores de que os lançamentos póstumos dos filmes de Valentino foram abençoados pelo espírito da estrela falecida, enquanto evitavam cuidadosamente mencionar as joias supostamente amaldiçoadas que viajaram de sua nativa Itália para se tornarem parte do folclore de Hollywood. Pola Negri. Desabando dramaticamente sobre o caixão de Valentino coberto de flores, a atriz polonesa, Pola Negri, garantiu que seu sofrimento chegasse às primeiras páginas dos jornais de toda a América, embora permaneça a controvérsia sobre se eles estavam realmente noivos na época de sua morte. O que muitos historiadores de cinema omitem de seus relatos é que, semanas após reivindicar a posse do anel de olho de tigre de Valentino, uma lembrança que ela exibiu dramaticamente para os repórteres enquanto vestia elaboradas roupas de luto, Negri desmaiou com uma febre misteriosa que deixou perplexos os especialistas médicos do Hospital do Condado de Los Angeles. Registros médicos obtidos pelo arquivista de filmes Robert Burchard, em 1989, confirmaram que Negri sofreu um aumento inesperado de temperatura, chegando a 104 graus Fahrenheit, que a deixou incapacitada por exatamente 33 dias, o mesmo número de anos que Valentino viveu. A doença fez a Paramount suspender a produção de Hotel Imperial, custando à produtora $75 mil em 1926. Os registros das enfermeiras notaram as referências delirantes de Negri ao olho âmbar, observando e sua insistência para que o anel fosse mantido a pelo menos 3/4 de distância durante sua convalescença. Observadores da indústria ligaram a doença e a transição interrompida de Negri para filmes falados diretamente ao Anel do Destino. Seu forte sotaque, antes considerado exótico e atraente nos filmes mudos, tornou-se um obstáculo à medida que o som revolucionava Hollywood. Em 1928, seu salário semanal de $10 mil havia caído para $2 mil, e em 1929 ela tinha retornado para a Europa. Em uma entrevista raramente citada de 1970 com o historiador de cinema alemão Gerhard Weber, a idosa Negri admitiu: "Eu joguei aquela maldita pedra marrom no Atlântico durante minha viagem de volta para casa. 3 dias depois, minha febre sumiu de vez." O timing coincidiu precisamente com o término de seu último grande contrato em Hollywood, dando crédito àqueles que viam o anel como um totem da era do cinema mudo que havia feito, e depois quebrado, sua carreira americana. Russ Columbo. O cantor de voz aveludada Russ Columbo, apelidado de Valentino do rádio por sua aparência sedutora e herança italiana, nunca antecipou que aceitar um presente da antiga estrela do cinema, mudo Pola Negri, completaria um padrão macabro. No início de 1934, Negri presenteou Columbo com o infame anel de olho de tigre, que tanto ela quanto seu ex-noivo haviam usado. Fotografias publicitárias do estúdio capturaram Columbo usando o anel durante transmissões de rádio naquela primavera, enquanto sua interpretação de You Call It Madness, But I Call It Love subia nas paradas. Em setembro de 1934, a tragédia atingiu de uma forma tão bizarra que parecia roteirizada. Evidências fotográficas confirmam que Columbo estava usando o anel quando visitou a casa do amigo Lansing Brown, onde uma pistola de duelo antiga disparou inesperadamente. A única bala atingiu Columbo na testa, matando o jovem de 26 anos instantaneamente. Relatórios policiais documentam que o tiro fatal ricocheteou de uma mesa antes de acertar o cantor. Uma trajetória tão improvável que os investigadores calcularam as chances em 1 em 20 mil. Manchetes em toda a América associaram notícias do aumento das vendas de seu último disco com menções ao olho de tigre que leva a terceira estrela lenda. Os registros de inventário da polícia documentaram meticulosamente o anel entre os pertences pessoais de Columbo, observando seu peso incomum e a configuração da pedra fora do centro. Bing Crosby, rival e amigo de Columbo, supostamente se recusou a tocar no anel quando oferecido como lembrança memorial. Em vez disso, foi guardado em um cofre do Bank of America, pelo irmão de Columbo, onde registros bancários confirmam que permaneceu intocado por 11 anos, até que outra figura de Hollywood manifestou interesse em seus supostos poderes, Jack Parsons. Dentro dos jardins bem cuidados de Pasadena, longe dos holofotes da Hollywood Boulevard, mas intimamente ligado às fascinações mais sombrias da indústria, um brilhante,
O químico levava uma vida dupla que eventualmente o consumiu. John Whiteside, Jack Parsons, cofundador do que se tornaria o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, desafiava categorias convencionais. De dia, pioneirava em combustível sólido para foguetes que mais tarde levaria a humanidade à Lua. À noite, liderava uma loja da Ordo Templi Orientis, onde os curiosos de Hollywood se reuniam para rituais descritos nos arquivos do FBI, como cerimônias de magia sexual. Os cadernos de laboratório de Parsons, de 1945, preservados na Caltech, contêm fórmulas de combustível de foguete alternando com sigilos mágicos e invocações a divindades antigas. Sua mansão enorme na Avenida South Orange Grove, número 1003, apelidada de The Parsonage, sediava cerimônias de fim de semana frequentadas por técnicos de efeitos especiais, roteiristas e produtores ocasionais atraídos pelos rumores de rituais de Babilônia realizados sob luzes vermelhas no solário com piso de mármore da casa. Um registro de convidados recuperado após sua morte lista 76 profissionais da indústria cinematográfica entre os frequentadores regulares entre 1942 e 1945. Relatórios de vigilância do FBI, desclassificados em 1999, mencionam reclamações de vizinhos sobre rituais de incenso com nudez audíveis, a quarteirões de distância, com música estranha e cânticos ocorrendo principalmente durante eventos astronômicos como solstícios e alinhamentos planetários. O próprio Parsons contribuiu com consultoria técnica para A Mulher na Lua, de Fritz Lang, e manteve correspondência com diretores interessados em retratar autenticamente a magia cerimonial. Sua morte explosiva em 1952, oficialmente considerada um acidente em seu laboratório doméstico, ocorreu enquanto preparava produtos químicos para um efeito especial de filme. Embora teorias da conspiração sugiram que o cientista, de 37 anos, estivesse tentando manifestar um espírito elemental usando técnicas que misturavam sua expertise química com práticas ocultas. Marjorie Cameron, com seu cabelo vermelho flamejante e olhar penetrante, a ex-membro da Marinha, Marjorie Cameron, entrou na mansão de Jack Parsons, em Pasadena, em 1946, e transformou-se de veterana militar em encarnação viva do ocultismo na cena do cinema underground de Hollywood. Diários pessoais descobertos após a morte de Parsons descreviam Cameron como seu elemental, uma manifestação da deusa Babilônia que ele havia tentado invocar por meio de magia ritualística. Em poucos meses, a impressionante mulher havia se tornado tanto sua esposa quanto sua musa, participando de cerimônias que misturavam misticismo antigo com o que Parsons chamava de tecnologia da consciência. Após a morte de Parsons em 1952, Cameron canalizou seu luto em pinturas surrealistas, retratando visões rituais que atraíram a atenção do cineasta de vanguarda Kenneth Anger. Sua aparição no filme experimental de Anger, Inauguração do Domo do Prazer, marcou a primeira vez que práticas autênticas, telêmicas, chegaram à tela, com Cameron realizando gestos rituais que aprendeu diretamente de Parsons. Críticos de arte observaram como suas 17 pinturas desse período, agora avaliadas em mais de $200 mil cada, contêm padrões simbólicos repetidos que combinam precisamente com quadrados mágicos enoquianos, descritos nos escritos restritos de Aleister Crowley. O curta-metragem de Curtis Harrington, The Wormwood Star, documentou Cameron criando obras de arte em estado de transe, misturando seu próprio sangue com pigmentos de tinta enquanto recitava invocações. Embora tenha aparecido em apenas 4 filmes ao longo de 3 décadas, o impacto de Cameron no cinema ocultista permanece profundo. Quando perguntada em uma rara entrevista de 1986 sobre a comercialização do oculto por Hollywood, Cameron respondeu: "Eles erram tudo. A verdadeira magia não é sobre efeitos especiais. É sobre a intenção se manifestando através da vontade." Sua última aparição no cinema foi em Lucifer Rising the Anger, consolidando seu status como a praticante mais autêntica das artes mágicas a aparecer na tela. L. Ron Hubbard. Em meio ao otimismo pós-guerra de 1945, um oficial da Marinha dispensado com ambições de escrita alugou um quarto na mansão de Jack Parsons em Pasadena, desencadeando eventos que acabariam por gerar um grande movimento religioso. L. Ron Hubbard, ainda há anos de fundar a Cienciologia, emergiu na loja Ordo Templi Orientis, que Parsons mantinha na ala leste da mansão. De acordo com os diários mágicos detalhados de Parsons, posteriormente publicados pela Otto em edição limitada, Hubbard rapidamente passou de observador curioso a participante ativo no que Parsons chamou de The Babylon Working,
uma série de rituais realizados em janeiro de 1946, com a intenção de manifestar uma força feminina divina. Registros financeiros do espólio de Parsons, examinados durante procedimentos legais posteriores, mostram Hubbard comprando suprimentos incomuns em nome de Parsons: cordas de prata de 7 metros, pergaminho especialmente preparado e incenso importado, totalizando mais de $900. Fotografias preservadas nos arquivos do OTO mostram Hubbard auxiliando na construção de um altar cerimonial, incorporando elementos de design que ele mais tarde adaptaria para materiais da cientologia. Quando os dois homens tiveram uma desavença devido a um empreendimento comercial fracassado e a namorada de Parsons, com quem Hubbard eventualmente se casou, relatórios policiais documentam Parsons realizando um ritual de maldição fora das acomodações de Hubbard em Miami. Dentro de algumas horas, de acordo com registros do mestre do porto, o barco de Hubbard foi danificado por um vendaval repentino, apesar das previsões meteorológicas indicarem tempo claro. Mais tarde, Hubbard descreveu seu tempo com Parsons como infiltração de um culto satânico para fins de inteligência naval, embora os registros da Marinha não contenham tal missão. Ao estabelecer as técnicas de processamento da cientologia em 1950, Hubbard incorporou métodos de visualização surpreendentemente semelhantes aos praticados na sala de estar de Parsons, embora com terminologia tecnológica substituindo a linguagem mágica. Kenneth Anger. Através do visor de uma câmera de 16 mm roubada, Kenneth Anger, aos 17 anos, capturou imagens em 1947 que eventualmente definiriam o cinema oculto por décadas. Nascido Kenneth Angel Meyer, em uma família de classe média de Hollywood, Anger se transformou no praticante mágico mais notório da indústria cinematográfica, declarando abertamente que seus filmes foram projetados como feitiços em si mesmos. Seu livro controverso, Hollywood Babylon, borrava as linhas entre reportagem e maldição ritual, com Anger posteriormente afirmando que havia embutido sigilos mágicos no texto para amaldiçoar aqueles que o desprezaram na indústria. Notas de produção de seu filme marcante Lucifer Rising, obtidas pela historiadora de cinema Alice Wayne em 1998, revelam que Anger filmou sequências-chave em cenários abandonados do estúdio RKO após a meia-noite, com registro de produção marcando alinhamentos de Vênus em vez de permissões convencionais de filmagem. Os registros financeiros mostram que ele gastou $3.700, quase todo o orçamento do filme, em implementos mágicos autênticos, em vez de adereços tradicionais. Quando uma versão inicial do negativo do filme desapareceu em 1967, Anger colocou um anúncio de página inteira no The Village Voice, colocando uma maldição no ladrão. 3 semanas depois, o negativo foi devolvido anonimamente com 27 segundos de filmagem crítica faltando. O diretor Martin Scorsese, que ajudou a preservar as obras de Anger por meio da Film Foundation, destacou em uma entrevista de 1980, Anger não vê seus filmes como meras expressões artísticas. Ele os considera trabalhos mágicos ativos. O apartamento do cineasta, visitado pelo jornalista da Rolling Stone, David Dalton, em 1970, continha adereços originais de O Mágico de Oz, ao lado de punhais cerimoniais, e um altar dedicado a Lúcifer como o portador da luz, uma metáfora apropriada para um diretor obcecado em manipular luz e sombra. Quando perguntado por que nunca seguiu uma carreira no cinema comercial, apesar de sua habilidade técnica, Anger supostamente respondeu: "Por que eu faria filmes sobre magia, quando posso fazer filmes que são magia?" Jayne Mansfield. Sob os lustres de seu palácio cor-de-rosa em Beverly Hills, onde até as torneiras do banheiro tinham formato de coração, a atriz deslumbrante Jayne Mansfield cultivou uma associação que chocou até mesmo a escandalizada Hollywood em 1966. A estrela loira platinada, cuja carreira havia esfriado desde seu sucesso em Will Success Spoil Rock Hunter, alturas, chegou à residência pintada de preto de Anton LaVey, em São Francisco, em uma limusine rosa, para o que se tornou uma sessão de fotos infame. A revista Time posteriormente calculou que essas fotografias geraram $86 mil de publicidade gratuita, valendo mais de $750 mil hoje, mostrando Mansfield descansando ao lado do altar de Baphomet, com cabeça de bode, de LaVey, enquanto o autoproclamado alto-sacerdote realizava o que ele chamou de cerimônia de bênção. Materiais promocionais distribuídos pelo agente de Mansfield afirmavam que ela havia se tornado uma sacerdotisa da Igreja de Satanás. Embora a correspondência privada de LaVey, revelada em 2006, mostre que ele considerava a relação estritamente comercial.
Ela precisava de manchetes. Precisávamos de legitimidade. O maquiador pessoal de Mansfield, George Masters, testemunhou posteriormente que ela mantinha um pequeno altar com imagens LaVeyan em seu camarim por 3 meses após a visita a São Francisco, antes de substituí-lo por materiais do Guru Maharaj Ji, durante sua próxima fase espiritual. Quando Mansfield morreu tragicamente em um acidente de carro em 1967, a conexão tomou um rumo mais sombrio, enquanto tabloides por toda a América implicavam que uma maldição laveiana havia precipitado o acidente. Uma investigação pela revista Motors determinou que o acidente foi causado pelo veículo seguinte viajando a 80 milhas por hora em nevoeiro denso. Ainda assim, a conexão satânica persistiu. O próprio LaVey aproveitou a associação, realizando um ritual memorial que atraiu cobertura na revista Life e alegando ter avisado Mansfield que os espíritos estavam inquietos. O Cadillac rosa que ela havia dirigido até o encontro foi comprado por um colecionador por $18 mil, especificamente por causa de sua origem amaldiçoada. Sammy Davis Jr., contra o pano de fundo neon de Las Vegas, do final dos anos 1960, onde ele ganhava $50 mil por semana no Sands Hotel, Sammy Davis Jr. fez um desvio espiritual que brevemente alinhou os membros judeus do Rat Pack com a Igreja de Satã de Anton LaVey. De acordo com registros de membros posteriormente publicados pela igreja, Davis participou de sua primeira missa negra em maio de 1968, após conhecer LaVey em uma boate de São Francisco, onde o artista estava se apresentando. Fotografias do período mostram Davis usando o medalhão de Baphomet de LaVey durante festas privadas, embora ele o retirasse cuidadosamente antes das apresentações no palco. Em suas memórias menos conhecidas de 1980, Hollywood in a Suitcase, Davis reconhece ter aceitado um cartão honorário de bruxo de LaVey, escrevendo: "Anton tinha talento para o espetáculo, cara, e eu curtia os aspectos teatrais. Eu mantinha seu medalhão atrás do meu bar em casa em Beverly Hills, ótimo para iniciar conversas." Ao contrário dos relatos sensacionalistas, Davis manteve sua fé judaica durante este período, frequentando os serviços no templo semanalmente, de acordo com o livro de compromissos de seu rabino, enquanto simultaneamente explorava o que Davis chamou de o lado mais obscuro das questões espirituais. O relacionamento durou aproximadamente 1 ano, durante o qual Davis organizou 3 encontros em sua casa que os registros de Levy descrevem como rituais de indulgência. Outro membro do Rat Pack, Dean Martin, supostamente participou de um desses eventos, embora tenha saído cedo, dizendo a Davis: "Muito estranho para mim, Sam, baby." Em 1970, Davis cortou formalmente os laços com a organização, escrevendo em uma carta preservada nos arquivos de LaVey: "Eu tentei por 1 ano, mas as velas se apagaram para mim. Entende? Continue no seu caminho. Eu vou seguir o meu." Quando perguntado sobre a associação em uma entrevista à Playboy em 1973, Davis desviou com seu charme característico: "Olha, eu já usei muitos chapéus neste negócio. Alguns tinham chifres, outros tinham auréolas. Todos eles vendiam ingressos." Bela Lugosi. Nos cantos sombreados do seu modesto bangalô em Hollywood, longe da grandiosidade gótica que retratou na tela, Bela Lugosi travou uma batalha perdida contra a própria imagem sobrenatural que o tornara famoso. Ao contrário do Conde Imortal, que ele interpretou no Drácula de 1931, o ator nascido na Hungria frequentemente negava qualquer interesse pessoal no ocultismo, dizendo à revista Modern Screen, em 1932, "Sou talvez o católico mais convencional que você poderia conhecer. Essas histórias de vampiros são meramente entretenimento." Ainda assim, a fábrica de rumores de Hollywood, sempre ávida por simetria entre atores e seus papéis, recusou-se a liberá-lo de seu domínio. Um espelho chanfrado do camarim de Lugosi na Universal Studios, posteriormente exibido no Hollywood Wax Museum e agora guardado em uma coleção de memorabilia em Las Vegas, tornou-se o foco de reivindicações persistentes de assombração após sua morte em 1956. Registros de manutenção do museu de 1962 a 1979 documentam 8 ocorrências separadas do espelho ser encontrado com a face para baixo, apesar de estar seguramente montado, alimentando fofocas entre os funcionários sobre formas sombrias supostamente visíveis em seu reflexo. Testes científicos realizados em 1981 não revelaram nada mais sobrenatural do que uma moldura mal equilibrada e o escurecimento normal da prata. No entanto, as histórias persistiram.
A única evidência impressa ligando Lugosi a qualquer prática ocultista real vem de um único recorte de tabloide de 1935, que afirma "May Faki and Dubos", alegando que consultou um imigrante haitiano chamado Marcel Devereux sobre rituais vodus autênticos para um projeto de filme não realizado. Os livros de compromissos detalhados de Lugosi, desse período, preservados por seu filho, não mostram tais encontros. Apesar dessa falta de evidências, o supostamente espelho assombrado continua a circular em convenções de quadrinhos e exposições de terror, cobrando taxas de aluguel de $7.500 por fim de semana dos promotores que o promovem como o Portal de Drácula. As próprias palavras de Lugosi sobre tais superstições, registradas em sua entrevista final, foram proféticas. Quando você interpreta o monstro por tempo suficiente, as pessoas esquecem que um dia houve um homem. Mae West. Por trás da fachada coberta de diamantes de sua cobertura no Ravenswood Apartments, onde viveu por quase meio século, Mae West cultivava interesses espirituais tão provocativos quanto seus duplos sentidos. Entre 1941 e 1942, no auge da sua fama, quando ganhava $100 mil por filme, West fez uma pausa sem precedentes de 18 meses na atuação para realizar 2 sessões diárias com o médium de Lilydale, Jack Kelly, que viajou pelo país às custas de West para servir como seu canal pessoal para o que ela chamava de "o outro lado da cortina". Registros financeiros descobertos durante a liquidação de sua propriedade mostram que West pagou $25 mil a Kelly para conduzir 212 sessões separadas em seu escritório particular. Transcrições estenográficas dessas sessões, totalizando mais de 1.400 páginas e deslacradas em 1990, revelam que West acreditava estar recebendo material dramático de escritores falecidos, como Oscar Wilde, e orientação espiritual de uma entidade que ela chamava de "O Sultão Branco". Ela meticulosamente registrou a ditado em transe para um roteiro não produzido intitulado Grandes Bolas de Fogo Psíquico, uma comédia espiritual que os executivos da Paramount consideraram muito controversa quando ela a submeteu no final de 1942. West viajou com seu yogi pessoal, Swami Yogananda, entre 1934 a 1938, exigindo que os estúdios providenciassem uma sala de meditação no set. Uma exigência documentada nos apêndices contratuais preservados no arquivo de filmes da USC. Quando questionada sobre essas buscas espirituais por um repórter cético em 1950, West comentou de forma característica: "Querido, eu venho desenvolvendo meu espírito desde antes de você nascer. Meditação abriu meus chakras e minha bilheteria." Sua biblioteca pessoal, leiloada em 1981, continha 87 volumes sobre metafísica, espiritismo e filosofia oriental, muitos extensivamente anotados em sua caligrafia distinta, com comentários como: "Tentei esta técnica antes de filmar Diamond Liu. Funcionou lindamente. Greta Garbo." Longe dos olhares curiosos que a haviam afastado da vida pública, a enigmática sueca Greta Garbo buscava conhecimento místico com a mesma intensidade que um dia trouxe para a tela. Após sua aposentadoria abrupta em 1941, Garbo se retirou para um apartamento de 7 cômodos em Manhattan, onde, segundo o testemunho de sua sobrinha, Gray Racefield, na Vanity Fair, acumulou mais de 400 volumes sobre teosofia, meditação transcendental e religiões comparadas. Recibos da Philosophical Research Society mostram pedidos regulares entre 1945 e 1965 por textos metafísicos obscuros, frequentemente solicitando a entrega em embalagem marrom, simples, para manter sua privacidade. Sua famosa declaração, "Quero ficar sozinha", ganhou um novo significado quando a Watkins Magazine detalhou posteriormente a participação de Garbo em sessões espíritas exclusivas em Manhattan sob o pseudônimo de Srta. G. Gustafson, em busca de percepções clarividentes sobre questões espirituais e, surpreendentemente, sobre o momento do mercado de ações. Registros financeiros confirmam vários investimentos prescientes após essas sessões, incluindo compras substanciais de ações da IBM 3 semanas antes de um aumento inesperado no preço em 1957. A notoriamente reservada ex-atriz não permitiu fotografias após 1951, mas registros de participação em círculos espíritas a colocam em 37 sessões diferentes entre 1952 e 1960. George Cukor, que dirigiu Garbo em Camille e permaneceu amigo para a vida toda, observou em correspondência privada que Garbo consultava o I Ching antes de aceitar ou rejeitar qualquer roteiro que eu lhe oferecia após 1936.
O apartamento dela em Manhattan possuía um quarto de meditação dedicado com exposição ao leste, projetado para capturar o sol da manhã, para o que sua governanta descreveu como horas de silêncio antes do café da manhã. Quando Garbo morreu em 1990, instruções em seu testamento especificavam que certos livros, incluindo sua cópia fortemente anotada de A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, fossem devolvidos ao Lodge. Embora nenhuma identificação adicional tenha esclarecido a qual organização esotérica isso se referia. Clifton Webb. Entre os monumentos de mármore do cemitério Hollywood Forever, onde estrelas continuam a atrair visitantes muito depois de sua última aparição. O elegante fantasma do ator Clifton Webb, segundo relatos, mantém seus padrões de perfeccionismo. A estrela meticulosamente correta de Laura e o fio da navalha, que viveu com sua mãe até a morte dela quando tinha 70 anos, disse que se manifesta mais frequentemente perto de seu próprio túmulo, impecavelmente vestido em trajes de gala e aparentemente descontente com o comportamento desordenado dos turistas. Os registros de manutenção do cemitério, obtidos através de um pedido de liberdade de informação de 2003, documentam 17 incidentes distintos entre 1970 e 2002, onde zeladores relataram ouvir a voz cortante e distintiva de Webb, dizendo frases como "fique de pé com a postura correta" ou "isso não é nada apropriado", perto de seu local de descanso final. Câmeras de segurança instaladas em 1998 capturaram pontos frios inexplicáveis manifestando-se como vapor perto do túmulo, ocorrendo mais frequentemente no aniversário da morte da mãe de Webb, em vez do próprio Webb. Um detalhe que pesquisadores paranormais consideram particularmente evidente. Colunistas, em 1969, alegaram que a estrela perfeccionista praticava a adivinhação com espelhos, uma técnica de adivinhação usando superfícies reflexivas, com sua mãe, Maybelle, com quem ele mantinha uma relação excepcionalmente próxima ao longo de sua vida. A laje de mármore que sela o túmulo de Webb agora supostamente range audivelmente antes das aparições, um fenômeno documentado por 4 equipes de investigação paranormal diferentes usando equipamentos de áudio digitais. Quando o médium psíquico, Kenny Kingston, visitou o local para um especial de televisão de 1974, ele afirmou ter feito contato com Webb, que supostamente declarou: "Não estou assombrando o lugar, apenas mantendo os padrões." Seja projeção psicológica ou atividade paranormal genuína, as supostas aparições de Webb após a morte tornaram seu túmulo, de outra forma modesto, o 7º local mais visitado do cemitério, atraindo mais de 16 mil visitantes. Entre os monumentos de mármore do cemitério Hollywood Forever, onde estrelas continuam a atrair visitantes muito após sua última chamada final, o elegante fantasma do ator Clifton Webb supostamente mantém seus padrões de perfeccionismo. A estrela meticulosamente correta de Laura e The Razor's Edge, que viveu com sua mãe até a morte dela quando ele tinha 70 anos, disse que se manifesta com mais frequência perto de seu próprio túmulo, impecavelmente vestida com roupas de noite e aparentemente descontente com o comportamento descuidado dos turistas. Registros de manutenção do cemitério, obtidos através de um pedido de acesso à informação de 2003, documentam 17 incidentes distintos entre 1970 a 2002, onde os jardineiros relataram ouvir a voz distinta e cortante de Webb, dizendo frases como "endireite-se" ou "isso é pouco adequado", perto de seu local de descanso final. Câmeras de segurança instaladas em 1998 capturaram pontos frios inexplicáveis se manifestando como vapor perto do túmulo, ocorrendo com mais frequência no aniversário da morte da mãe de Webb, em vez do próprio. Um detalhe que os pesquisadores paranormais acham particularmente evidencial. Colunistas em 1969 alegaram que a estrela perfeccionista praticava mirror scrying, uma técnica de adivinhação usando superfícies refletivas, com sua mãe, Maybelle, com quem ele mantinha uma relação excepcionalmente próxima ao longo de sua vida. A laje de mármore que sela o cripta de Webb agora supostamente range audivelmente antes das aparições, um fenômeno documentado por 4 equipes de investigação paranormal distintas usando equipamentos de áudio digital. Quando o médium psíquico, Kenny Kingston, visitou o local para um especial de televisão em 1974, ele afirmou ter contatado Webb, que supostamente declarou: "Não estou assombrando o lugar, apenas mantendo os padrões."
Quer se trate de projeção psicológica ou de genuína atividade paranormal, as supostas aparições de Webb após a morte transformaram seu túmulo, de outro modo modesto, no 7º local mais visitado do cemitério, atraindo mais de 16 mil visitantes anualmente que esperam vivenciar o que a equipe do cemitério chama de Fantasma do Cavalheiro. As câmeras pararam de rodar para esses ícones da era de ouro do cinema. Mas suas histórias, tanto na tela quanto nas sombras, continuam a nos cativar. Ao deixar nossa exposição esta noite, considere o que está por trás do verniz polido da fama na sua própria era. Que segredos as celebridades de hoje guardam? Se gostou desta jornada, curta e compartilhe com seus amigos. Se esquecemos de algo, por favor, nos avise na seção de comentários. Até a próxima, continue assistindo.